Muito bem. Ótimo. Nosso diretor, desembargador Cortes, por favor, nos dê a honra da abertura. Todos, é uma grande satisfação para a Escola Paulista da Magistratura, mais uma vez, abrir um evento, embora, evidentemente, a gente preferisse que fosse em outras circunstâncias, mas vamos continuar com as circunstâncias que estão dadas, né? E é uma grande expectativa para nós. Eu queria cumprimentar os organizadores, nossos colegas, o Fernando Tasso, a Renata, agradecer ao doutor Renato, que sempre colabora com a escola, e a todos os palestrantes que participam conosco, e dizer da grande expectativa que a gente tem para o evento, em razão da temática, da sua atualidade, da aceleração que as coisas ganharam no uso da internet, das redes e de aplicativos, e as preocupações que isso acaba trazendo para todos nós. Então, para nós, de fato, é uma grande honra, uma grande satisfação poder participar desse evento, e também a todos, um agradecimento a todos que estão aqui acompanhando, e eu acho que vai ser de grande proveito para todos nós. Para não delongar muito, eu já devolvo a palavra ao doutor Fernando e à doutora Renata. Muito obrigado, doutor Cortes. Uma honra tê-lo aqui, abrindo o nosso evento, prestigiando o evento sobre pandemia e proteção de dados. É um tema que tem sido bastante tratado na atualidade e com a ajuda da também coordenadora do Núcleo de Estudos em Direito Digital, a doutora Renata Baião, que está aqui conosco, eu pedi que nós tentássemos bolar algo que saísse um pouco do lugar comum, né? A questão só da proteção de dados, o Covid. Então, a gente vai falar de temas correlatos à pandemia e à proteção de dados, começando por algo que nos é muito próximo, que é o teletrabalho. Mas eu gostaria de passar a palavra para a doutora Renata, que é coordenadora também do Núcleo de Estudos em Direito Digital, me auxilia nessa grande tarefa. Nós dois dividimos aí irmanamente as tarefas, as responsabilidades. Eu gostaria, então, que ela fizesse a acolhida e apresentasse o nosso palestrante, e em seguida eu retomo tratando de alguns cuidados especiais para a gente, aí então, dar a palavra ao nosso convidado de hoje. Por favor, Renata. Renata, tira do mudo, por gentileza. Completamente empolgada, falando, sem esquecer de desativar meu mudo, coisas do home office. Mas é com muita alegria que a Escola Paulista da Magistratura recebe uma das vozes mais ativas no mundo digital em tempos de pandemia. O Dr. Renato Opsi-Blum, que nos auxilia há muito tempo, já participou de vários eventos, trabalha com direito digital desde sempre, além de tudo tem raízes no tribunal, economista, advogado, influenciador, faz os happy hours digitais, a internet não perde de jeito nenhum, nunca. Tem de manhã, tem de tarde, tem à noite, e sempre com conteúdo riquíssimo. Riquíssimo. Além de tudo, professor, coordenador de cursos, e o dia dele certamente tem 72 horas. É sempre muito impressionante a densidade de conteúdo que ele consegue trazer a cada vez que nós nos encontramos e que nós temos a oportunidade de compartilhar de um espaço de tempo dele. Então, eu estou muito feliz de realmente poder escutar o que ele tem a dizer hoje sobre proteção de dados, a pandemia do Covid-19 e o home office, essa nossa nova realidade. Fernando, passo a bola para você. Como diz o professor Renato, a ferramenta está com você. Excelente, o Renato. Isso mostra o quanto o Renato nos influencia, né? Tanto academicamente quanto profissionalmente. É realmente uma voz muito importante, não só no meio digital, mas também na questão de proteção de dados. E antes da gente entrar na melhor parte, né, desse nosso encontro, que certamente é a fala dele, eu gostaria de combinar com todos os participantes algumas regrinhas para que o nosso encontro seja proveitoso, para que todos participem e que todos consigam absorver o conteúdo da melhor maneira possível. A primeira delas é avisar a todos que nós estamos gravando essa nossa reunião e oportunamente ela será disponibilizada na nossa plataforma da Escola Paulista da Magistratura para consumo interno. Com isso, eu já acolho a concordância do nosso palestrante, com o uso da imagem dele para essa finalidade específica, não é?
Perfeito. Meus amigos, a presença há que ser registrada para que o certificado, ao final desses nossos 4 encontros, possa ser expedido em nome de cada um de vocês. O link está aqui no chat. O chat é esse logo que parece um balãozinho de história em quadrinhos. Se vocês clicarem lá, vocês vão ver que o primeiro post que tem lá é justamente a lista de presença. É muito importante que todos assinem a lista de presença, para que então seja computada a frequência e expedido o certificado ao final, correto? Quanto ao microfone, eu já tive a oportunidade de falar ao comecinho e gostaria de combinar com vocês mais essa coisa. Para evitar que o som de fundo ou o próprio retorno da voz do palestrante ou do participante seja captado e reinserido na discussão, dificultando a assimilação, eu vou tomar a liberdade de colocar todos os microfones em mudo, o que não quer dizer de maneira nenhuma que a participação não é bem-vinda, ao contrário, ela é muito bem-vinda. E eu vou combinar com vocês a forma que nós vamos fazer isso. Existem 2 recursos. O primeiro dele é formular as perguntas pelo chat, tá? Eu e a Renata vamos ficar aqui trabalhando essas perguntas, trabalhando o momento de inseri-las. Se não for o caso, faremos ao final. Desejável até que seria ao final. Mas eventual intervenção por voz tem que ser feito inicialmente por levantar a mão, como se fosse mesmo numa sala de aula, que é o ambiente que se propõe fazer, ainda que virtualmente. Essa ferramenta é essa mãozinha que está na barra aqui embaixo. É só clicar nela, a prioridade vai aparecendo para a gente aqui, e eu e a Renata vamos combinando como que a gente vai fazer a atribuição da palavra. Naturalmente, a gente quer que essa reunião flua, mas também a participação é absolutamente importante. Nós dispomos aqui de 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora com o nosso palestrante, que é, como a Renata já disse, tem atividades para 72 horas num único dia, né? Então foi um privilégio termos o Renato aqui conosco, que além de um querido amigo, é uma referência para todos nós, né? E eu gostaria de, sem mais delongas, transmitir a palavra ao Renato, já dizendo que o teletrabalho, por ser o assunto que mais nos toca, porque, afinal de contas, em 12 dias, o tribunal teve que partir de 300 conexões remotas para 32 mil conexões remotas, né, em 12 dias. Então, a gente percebe que foi quase como que abandonar o planeta Terra com ele sendo destruído. Foi muito fácil. E nós vamos ver, talvez, ao final, que o retorno disso seja até mais dificultoso do que a própria saída, né? Que a gente precisa de uma série de providências para que isso se dê de uma forma tranquila. Mas, Renato, por favor, nos brinde aí com as suas palavras e muito obrigado por ter aceito o convite em nome da diretoria da Escola da Magistratura, nosso diretor que está aqui presente, da Renata. Te dou as boas-vindas e quero te agradecer a participação. A ferramenta é sua, Renato. Muito bom dia a todos. Bom dia, desembargador Cortez, Fernando Tasso, Renata, criptodigital Baião, como a gente sempre brinca, nas aulas que fazemos juntos, enfim, nos eventos que participamos. Quero agradecer o convite, uma honra estar aqui digitalmente, participando nesta plataforma, que agora é minha, que vocês me deram, né? Da Escola Paulista da Magistratura, em que eu já tive a honra de dar muitas aulas, participar de vários eventos, seminários. E só um pequeno parênteses, viu, Tasso? A primeira vez que eu tive na Escola da Magistratura, oficialmente, foi em 1993, quando eu me tornei, por concurso público, estagiário de juízes de direito de 1º grau. E o desembargador Ângelo Gallucci, na época, que foi o idealizador desse programa de estágio, ele nos disponibilizava a participação de algumas aulas, eventos e palestras fisicamente, né, 93, 94, na querida Escola Paulista da Magistratura. E vocês até brincaram, eu sou filho de um juiz de carreira, que se aposentou como desembargador, José Roberto. Então eu vivenciei durante toda a minha infância, adolescência, e um pouco depois, até hoje eu brinco com ele, que agora é advogado, que ele ainda é juiz na maior parte do tempo. Um pouquinho da magistratura que eu tanto admiro e tanto elogio, especialmente aí nas novas tecnologias. E aqui aproveito em público para fazer um elogio especial para você, Fernando, para você, Renata, que eu brinco, Renata Cripto Baião, que são 2 juízes diferenciados, muito aí afetos à tecnologia, muito próximos disso, e não somente juízes, mas vocês 2 são, além de uma referência, vocês
dão aulas, vocês falam de uma forma muito agradável e muito profunda. O que não é fácil, né? O que é raro até da gente achar, até nas plataformas digitais. Então, eu queria fazer esse registro, esse elogio, agradecer ao desembargador Cortes por propiciar os debates desse tema tão oportuno, né, e tão relevante. Se vocês me permitirem, vou chamar o Fernando e a Renata, me achará por vocês, né, em função aí da nossa afinidade. Eu queria deixar à vontade para as pessoas, para os alunos, para os participantes, então, se manifestarem a qualquer momento, né, aproveitando já essa plataforma na sua maior intensidade, deixando aí uma aula síncrona, para que a gente possa, enfim, aqui, usando até o chat, possa debater ponto a ponto. Feitas essas colocações, novamente os meus agradecimentos, cumprimentando a todos que estão aqui digitalmente em home office, e já parafraseando o Fernando, que já colocou milhares de servidores online do dia para a noite, eu vou usar como exemplo esse start, para esse começo. E se eu perguntasse para o Fernando, quanto tempo, Fernando, você teve que fazer isso? Talvez ele respondesse, 1 semana, 2, talvez 3, ou seja, num curto espaço de tempo. E se eu perguntasse para ele, mas por que você não fez isso antes? E essa pergunta serve para mim também, eu trabalho no escritório hoje que tem 150 pessoas, 147 em home office. Isso foi feito do dia para a noite? Mais ou menos, né? Algumas experiências como o tribunal também, nós já vimos fazendo isso, mas era 10%, mais ou menos era um número não significativo. Até porque na minha área, que é a do direito digital, eu tenho obrigação de fazer isso, e o Fernando e a Renata na área de tecnologia já vinham fazendo também. Mas a transição foi abrupta, foi muito abrupta. É uma até questão curiosa, ter participado de vários debates dessa questão da pandemia, com médicos, enfim, profissionais, e eu já tive a oportunidade de perguntar para alguns médicos importantes, né, que participam e participaram da gestão, por que o Brasil não fechou as suas fronteiras há 2 meses atrás, quando isso começou na China e depois começou a ir para a Itália. E é interessante esse contexto. Eu estou contando isso porque para a gente poder entender por que essa transição foi abrupta. Fiz, inclusive, essa pergunta ontem, num painel que eu tive a oportunidade de participar de uma live com o ex-ministro Mandetta. E a resposta de alguns é a seguinte, que serve também para a nossa migração. Olha, o mundo não imaginava que isso fosse acontecer com esta proporção e que o vírus fosse tão mau e tão agressivo como ele é. Porque todas as outras referências, e nós, seres humanos, trabalhamos com referências, né? A própria jurisprudência, uma referência, elas não apontavam para essas circunstâncias. Inclusive com o SARS, né, com H1N1, etc., MERS, isso ficava contido e não se disseminava desta forma. E tivemos essa surpresa, e essa surpresa nos trouxe a necessidade, a obrigação de fazer a transição para o home office dessa forma abrupta. Confesso que no início a minha preocupação, até como chairman, era a seguinte, será que vai dar certo? Ainda mais num lugar que eu trabalho, que é digital, aqui tem que dar certo, né? Aqui, a casa de ferreiro, brinco, o espeto tem que ser de titânio. E vamos lá, temos que enfrentar e resolver. E na maior parte das circunstâncias, considerando todas essas variáveis, tem sim dado certo. Eu brinco aí, a plataforma é sua, é um jeito aqui carinhoso que a gente brinca nas minhas lives lá do Instagram, aliás, convido a todos lá no @RenatoAlpesBlum. Hoje, inclusive, teremos uma live corporativa com uma diretora jurídica. No Instagram, a gente tem essa interatividade, só lamento que são só 2 pessoas, né? Às vezes a gente tem vontade de chamar mais, daqui a pouco eles vão mudar isso, porque o brasileiro usa de forma muito intensa, mas esse uso que nós estamos tendo aqui agora, e dentro do nosso tema do home office, e que muita gente me pergunta, nós vamos continuar usando isso? Claro que vamos. Isso aqui é bom, mas não continuaremos só usando isso. Usaremos também aquilo que a gente gosta e que nós fomos, aliás, nascemos para isso, que é para ter o contato físico. Teremos os dois, o físico e o digital, ao mesmo tempo. Mas como, Renato? Sim, ao mesmo tempo. Olha, eu estou indisposto. Aconteceu um acidente, o trânsito está congestionado. Eu não quero ir, não estou me sentindo bem, enfim, etc. Eu prefiro hoje você mais produtivo na plataforma. É isso que vai acontecer. Teremos o quê na prática? Mais intensidade, como estamos tendo hoje. Todo mundo, sem exceção, está trabalhando muito mais do que fisicamente. Não tem praticamente a pausa do cafezinho. Eu estou aqui com o meu chazinho aqui, né, do
o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqui procuro sempre, né, trazer uma mensagem, mas a gente está trabalhando demais. E essa intensidade, ela vai ter um pico também, como a gente está acostumando a falar de pico, depois ela vai ser integrada e aí nós vamos extrair do digital, da tecnologia, junto com o físico, o que é de melhor, que são duas coisas diferentes. Hoje é o que a gente tem, é o que dá para fazer, até para cumprir a lei. Estamos aqui cumprindo a lei. Muito bem. Nessa transição abrupta, o que é que acontece quando a gente faz isso? Ou seja, deixamos um sistema que, em tese, é mais protegido, mas também é vulnerável, sistemas corporativos, governamentais, etc., mas são mais protegidos. Um ambiente que é já mais friendly, amigável, que nós estamos acostumados, nós seres humanos, nós acostumamos, e, de repente, partimos para um outro ambiente que nós não estamos acostumados para fazer o que estamos fazendo. Agora, nós estamos mais acostumados, mas na transição não foi fácil. Inclusive, no mundo corporativo, também no mundo governamental, hoje, já nessa perspectiva de volta, e aqui eu até arrisco afirmar, não, nós iremos voltar, sem dúvida, né? Com ou sem vacina, mas teremos aí vários protocolos para serem seguidos. Não tem como voltar, até porque a gente não sabe se a gente vai ter a vacina, né? Vamos ter que se acostumar com essa questão. Então, vai haver a volta gradativa, específica, analisada, prudente, etc. Hoje, já que o tema é esse, qual que é a pergunta que se faz? Então, olha, quem quer voltar? Quem pode voltar? Quem gostaria de voltar? Dentre outras questões. E aí, por que eu fiz essa contextualização? Porque na transição, muitas pessoas vão dizer assim, olha, eu gostei, eu estou perto da minha família, eu estou conseguindo almoçar e jantar em casa, eu tenho um bom desktop, um bom equipamento, uma boa conexão, olha, eu sou mais caseiro, eu gosto de ficar em casa, etc. Mas, por outro lado, teremos aqueles, eu não aguento mais ficar em casa, está todo mundo gritando aqui, eu tenho filhos pequenos, o meu equipamento não é bom, o meu local de trabalho também não é legal, e eu preciso voltar e aí serei mais produtivo lá, inclusive por necessidades psicológicas, nem tanto jurídicas, né? No jurídico daqui a pouco a gente fala. Então, essa volta tem que ser também gradativa e planejada, como não foi, porque não deu tempo, pelas circunstâncias, a transição para o home office. Então, tudo que é rápido, tudo que é abrupto, tudo que envolve algo que nós não estamos acostumados, isso traz naturalmente, e a gente não pode fazer vista grossa disso, uma série de consequências. A consequência aqui envolvendo a desproteção de dados. Então, não vou usar o termo proteção, vamos usar desproteção, e é natural. O que eu chamo a atenção? Para que a gente tenha a certeza, né, de que o tema, essa transição envolve desproteção, sem dúvida. Inclusive, aqui só fazendo uma referência, ó, interagindo com vocês aqui. A Eliana falou verdade, inclusive de sábado e domingo, né, com relação ao trabalho. Exatamente. E eu confesso que eu estou junto com vocês aí, eu fico até preocupado, eu acordo cedo aqui, o Fernando sabe, a Renata também, eu acordo 4h30 da manhã, eu durmo pouco por natureza, mas eu durmo profundo, eu durmo pouco, mas esse tempo está sendo importante para mim hoje, porque eu estou em casa, tenho 3 filhos também, converso com eles sobre isso, e acabo trabalhando mais sábado e domingo também. Isso não pode acontecer, a gente vai ter que ajustar. Como é um momento de transição, ok, vamos lá, agora daqui a pouco isso começa a mudar. A Eliana, eu prefiro ficar em casa por causa do tempo que demora no trânsito para ir voltar para o fórum. E os feriados que foram antecipados também. É isso, Eliana, realmente o trânsito é um componente importante. Inclusive nesse reescalonamento, até para o reajuste da quantidade de pessoas. No final, o resultado, a conta vai ser positiva. É aquela questão do ser humano. A gente tem uma tendência de se acostumar, de gostar da rotina. Eu também gosto da rotina, apesar de não ter muita, mas até às vezes sonho um pouquinho com rotina. Mas há coisas que a gente só vai enxergar quando nós somos obrigados a mudar, que é o que a gente está fazendo aqui agora. E eu vou trazer alguns aspectos positivos também. Eu sei que alguns vão me criticar. Eu tenho um jargão que eu uso muito, que eu peguei do Winston Churchill, né, do ex-primeiro-ministro da Inglaterra, durante a Segunda Guerra, embaixo da terra, no seu bunker, ele, embaixo de bombas, diz assim, olha, não tem o que fazer, então vamos fazer de uma dificuldade uma oportunidade. É o que eu tenho tentado passar para as pessoas, até para mim mesmo, né? E vamos embora, tem muita coisa boa acontecendo. Então, nessa mudança, temos esses dois contrapontos. Para algumas pessoas está bom, para outras pessoas não está tão bom. Mas que bom que a gente tem isso hoje e que bom que isso está segurando também, dando oportunidade para que a gente descubra tudo isso, inclusive hoje, batendo esse papo aqui com vocês. Não sei, o Fernando sabe, a Renata também, se eu conseguiria, em função de agenda, estar presencialmente com vocês nesse momento.
Eu nunca fiz tanta palestra, viu, Fernando e Renato? Pessoal, e aula como eu estou fazendo agora. Até um pouco demais do que eu gostaria. Aliás, faço um convite para vocês, aproveitando dessa informalidade, desse meu jeito, eu sei que eu quebro protocolos, me perdoem. Hoje, às 8 horas da noite, no YouTube do Professor Marins, procurem lá, Professor Marins, um sujeito muito inteligente, muito, assim, ele é 10, ele é um consultor internacional de recursos humanos, etc. Eu vou ter um bate-papo com ele que vai ser muito legal, só coisas positivas. Fica esse convite. Fecho. Então, essa migração e live o dia inteiro, a Eliana falou, eu mesmo estou fazendo live de manhã, Bom Dia Digital, à noite, né, o Rap Digital, com tudo quanto é gente. Comecei brincando esse negócio com um amigo jurídico, com padre, fiz com jogador de futebol. Agora virou um negócio que eu até confesso a vocês, estou pensando como é que eu vou continuar isso no escritório. Eu comprei, já tenho um ring light, já tenho o do iPad, enfim, e participo com um monte de gente, às vezes até entro antes, e quem está lá, entra aqui, vamos bater papo comigo, etc., e vamos em frente. Mas aqui só para a gente dar uma quebradinha. Essa transição, esta mudança abrupta para o tema desproteção de dados, ela é crítica. Eu vou repetir, é crítica. Porque se esse tema desproteção de dados já existia normalmente, na migração, com algumas dessas questões, dessas variáveis que eu coloquei, isso impacta diretamente nessa proteção. Querem ver uma coisa? Então, vamos lá. Eu mudo o meu dispositivo de acesso, que pode ser desde um telefone, de um iPhone, por exemplo, um dispositivo móvel, pode ser um iPad, um tablet, pode ser também um desktop. São formas diferentes, com sistemas operacionais diferentes, com momentos diferentes de interação. Estou no móvel andando pela casa, o cachorro vem, faz isso, sem querer eu deixo o telefone ali aberto, aí vem o filho, pega, etc. É só um pequeno exemplo de circunstâncias pontuais. Olha, o meu desktop eu tenho aqui, Renato, eu prefiro o desktop, mas que desktop que você está usando? Ah, era aquele que todo mundo usava em casa. Ah, aquele que tinha mais vulnerabilidades, então, você vai deixar de usar para o resto da família? Você vai reconfigurar? Você tem capacidade de processamento? Você tem capacidade de memória? Esse mesmo dispositivo que eu estou usando aqui, eu tenho aqui 2 telas, eu trabalhava muito pouco de casa, mas usava, junto com, tem um filho meu que gosta muito de aviação, para voar no Flight Simulator. Então, eu tenho uma capacidade gráfica muito grande, eu tive que tirar uma série de questões, formatei tudo e subi de novo com as proteções, etc. Até antivírus eu coloquei aqui. Nem precisaria ter em tese, mas até o antivírus eu coloquei. Por questões óbvias, enfim, eu sou alvo, então tem que ter proteção. Mas nesse exemplo que eu estou dando, então, na mudança para algo que não é tão protegido, que muda comportamento, isso já traz vulnerabilidades. Na prática, vou trazer um dado concreto para vocês. Né? No escritório que eu trabalho, nossa área é direito digital e proteção de dados, nós tivemos um aumento de 40%, talvez um pouco mais até, na área de vazamento, de riscos, de invasões, na área do direito digital puro, como eu falo. Diminuiu a parte de projetos de conformidade da lei, da LGPD, mas aumentou essa questão do direito digital puro, que é um reflexo prático, né, direto, dessas novas questões. Está todo mundo digital, quanto mais gente usa, maiores serão as vulnerabilidades, maiores serão os ataques, os criminosos também estão usando muito mais. Então, essa é uma conta objetiva, além dessas explicações, né, de desatualização de software, muitas vezes aquele desktop, ou mesmo aquele dispositivo, eu tenho lá um iPad que estava guardado, que eu estou usando, essa desatualização de programas, ela é muito crítica. Então, eu brinquei do antivírus, mas uma dica que a gente dá é, mais importante que o antivírus é deixar os seus sistemas, todos os seus aplicativos, sistemas operacionais, atualizados em tempo real. Porque hoje mudou, hoje, né, quando você tem uma vulnerabilidade, a software house vai em nuvem, atualiza, a gente vem, baixa e resolve isso aqui também. A dupla autenticação, né, a tal da dupla autenticação tão importante, eu tenho no meu dispositivo móvel, coloque também nos outros dispositivos. Mas não é só isso também, estou aqui só trazendo alguns exemplos, né? A gente tem questões comportamentais da dupla autenticação. Tem casos da dupla autenticação ativada, o sujeito foi vender lá um negócio, um produto na plataforma de e-commerce X, e nessa venda colocou lá seus contatos, o cracker, que é o hacker do mal, verifica aquilo, entra em contato naquele canal que está ali disponibilizado, tenta fazer o acesso usando login e senha, a pessoa recebe a dupla autenticação, o que ele fala? Olha, eu sei que você está vendo esse produto, eu acabei de mandar aqui o seu código para verificar, diz que você colocou aqui, eu sou da plataforma X, você pode me confirmar? A pessoa vai e confirma achando que é aquilo, na verdade, revela até a dupla autenticação.
a questão comportamental também é importante. Ó, a gente tem aqui várias outras questões. Olha que legal, a Eliana falando, sou fazendeira, posso ficar no campo, na cidade, como já estou, perfeito. Até interessante, Eliana, vou quebrar também o protocolo um pouquinho mais, viu, Tasso, até porque vocês vão ter a semana inteira de proteção de dados, como uma grande abertura aqui também genérica. Outro dia perguntaram, mas todo mundo vai mudar para a praia, que quiser morar na praia, que tiver casa, basta apenas uma conexão boa? Eu digo, não. A Heloísa vai ficar só no campo? Não, vai ficar mais no campo, mas daqui a pouco ela volta para cá, porque a gente tem que ter essa interatividade, não tem jeito. E o Marcelo lembrando aqui, ó, também observar a entrada em vigor da LGPD, que a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre isso, e sobre quando que vai entrar, quando que não vai entrar. Aliás, quarta-feira agora é o prazo para o nosso presidente vetar ou sancionar o projeto de lei. Vamos aproveitar, vai ter um momento. Sancionar o projeto de lei que, se aprovado, mantém o dia 16 de agosto desse ano para a entrada em vigor da lei, só prorroga as sanções para 1º de agosto do ano que vem. Se por acaso houver veto, que eu tenho ouvido, não sei, talvez aí o Congresso derrube esse veto e mantenha isso. Neste momento, a lei entra em vigor no dia 3 de maio do ano que vem, pela medida provisória 959, né? A Eliana falando aqui, ó, tinha resistência à tecnologia, agora estou fascinado, olha que coisa boa, né? O Flávio lembrando da engenharia social que eu estou colocando aqui, muita gente falando que está gostando, ó, eu moro na praia, vocês moram na praia, nessa pandemia não podemos aproveitar as praias, daqui a pouquinho já vai poder, mas pelo menos tem um solzinho, tem um mormaço, né? Tem o ar puro, etc., que também é bem legal, aliás, o ar está ficando mais puro, né? E o Marcelo falou, olha, a autoridade nacional nem foi criada ainda, né? Então, nesse temperinho, nesse aperitivo, dentro dessa questão do prazo que eu levantei, o que teria sido mais fácil? Daqui a pouco a gente volta para a vulnerabilidade do home office, tá? O que teria sido mais fácil? Constituir a autoridade nacional, decreto presidencial, o Senado aprova, eles se reúnem, os 5 diretores, e deliberam. Continua tudo normal, prazo em vigor, etc. Vamos aqui interpretar as sanções agora, flexibilizar, postergar, daí por diante, e já interpretar também essas questões que estamos discutindo aqui agora. Inclusive, não é tema necessariamente do meu bate-papo com vocês aqui, mas vocês vão ter também o uso de dados pessoais para a gestão da pandemia. Geolocalização, se o dado vem da telecom, se o dado vem da aplicação, se precisa ou não de ordem judicial, se é marco civil, se não é, enfim, daí por diante. Vão ter até essa discussão durante aqui essa semana. É muito interessante o conflito LGPD versus marco civil da internet. É apaixonante esse tema, apaixonante. Muito bom. Voltando lá para a questão do home office, essas vulnerabilidades que estão sendo criadas e falando um pouquinho agora do comportamento. Fala um pouquinho agora do comportamento aqui no nosso dia a dia. Então, eu estou nesse momento aqui, vocês estão usando o Teams, né? Todos sabem que eu gosto muito do Zoom, sou advogado do Zoom aqui no Brasil, afirmo a vocês que o Zoom é super seguro e que todas aquelas discussões do Zoom decorreram de 2 fatores. A questão de uma plataforma ser projetada para uso corporativo, tinham 10 milhões de usuários e, de repente, em 3 semanas, de 10 milhões viraram 400 milhões no mundo inteiro e virou uso B2C, ou seja, business to consumidores e não mais só corporativo. E os ajustes comportamentais nossos, na essência, também, com a ajuda das aplicações, são fundamentais. Vou dar 2 exemplozinhos aqui. Isso não vai acabar aqui, daqui a pouco muda, tem uma outra plataforma, tem outro comportamento, isso aqui é para sempre. Então, lá no caso do Zoom, por exemplo, alguém entrou na minha sala, né? O que está fazendo aqui na minha sala? Como é que entrou aqui? Porque você deixou a sala aberta. Mas quem é que devia saber que tinha que fechar ou que tinha que abrir a sala? Né? Aí vem aquela questão da LGPD, foi muito bem pontuada aqui. Se a LGPD já estivesse em vigor, só está aquele trecho do NPD, aí é o Privacy by Design, o Privacy by Default também, que vocês vão ter durante a semana, já vem fechadinho e tal. Olha, eu salvei, ficou público isso aqui e tal, etc., que você não viu onde você salvou. Então, nós temos também que ter essa percepção. Eu sei que essa percepção é difícil. Eu sei que muitas vezes nós temos que ser empurrados para essa percepção. Até defendo que isso aconteça em lei. Inclusive, nessa discussão de projetos das fake news, etc., que não é o tema aqui, mas só um pitaco, eu tenho defendido veementemente a necessidade, por lei, da colaboração das aplicações nessa parte educacional, lembrando, olha, faz assim, faz assado, agora tem essa tecnologia, tem essa questão, etc., e também a imposição de políticas públicas educacionais nessa linha, para que nós, eu estou me incluindo também nisso, né, para que nós tenhamos chance de poder interpretar melhor o que está acontecendo e ter aí uma
uma chance de evitar todos esses problemas, no caso aqui, a desproteção de dados. Voltando, dentro dessa questão comportamental, algumas curiosidades, comportamentos engraçados. Então, vocês vão perguntar, por que eu estou de gravata? E alguns vão até perguntar, você está de shorts? Eu falei, não, hoje eu estou de calça. Por quê? Para evitar, eu poderia até fiz já alguns de gravata, camisa, e fiz de shorts, mas, apesar de achar que não tem nada, fica até engraçado, mas vamos manter, né, o protocolo. Então, eu ponho uma calça preta, etc., mais confortávelzinha, né, e a gente usa. Até porque, às vezes eu levanto, faço isso aqui. Postura aqui nas plataformas. Eu estou, então, de gravata, que hoje eu vou dar mais 4 aulas, né, uma palestra e mais 2 aulas, e tenho da noite também. Então, na dúvida, eu vou aproveitar o momento. Como não tem... Ninguém está usando gravata, eu vou usar gravata. Né? Vai chamar atenção, etc. É legal, né? Eu gosto. Eu sou uma pessoa que gosta de usar gravata. Acho que eu sou a exceção da exceção. Enfim, me sinto bem. Essa questão comportamental, que não tem a ver com o tema, mas só aproveitando. Como é que eu tenho que me vestir? Não estou falando para pôr gravata, né? Eu ponho uma roupa natural, assim, minimamente, assim, clássica, vamos chamar assim, e siga, ou pelo menos siga, o que o seu órgão ou a sua empresa está recomendando. E aqui a gente começa já a entrar na parte formal da coisa. Estou dando só esse exemplo, né, do comportamento. Eu já vou falar como é que a gente formaliza isso do poder público, inclusive fica até mais fácil, que é até mais impositivo. Vou tomar um golinho aqui do meu chá. Vocês vejam, eu até acostumei a falar com a câmera, né? E é mais legal porque fico olhando aqui para várias pessoas. Inclusive, Tassi, depois você me fala, a gente também usa o Teams lá no escritório, dentre outras plataformas, apesar da minha paixão ser o Zoom. A questão é difícil, às vezes, você configurar como eu colocaria a minha imagem aqui na frente, que eu ainda não descobri como é que eu faço isso. Depois você me manda inbox, por favor, tá bom? Se é que tem essa configuração. Inclusive, eu também queria colocar o meu fundo de tela, mas até onde eu sei, o Teams não dá essa possibilidade, ainda a não ser os fundos que o próprio Teams disponibiliza. Mas, voltando àquela questão, só para falar de mais um ponto de contexto. Olha que interessante. Muitas dos eventos que eu tenho participado, muita gente chama atenção e fala, quem puder, quem quiser, ativa a câmera, né, que é mais gostoso você ver, tal, etc. E aí você tem aqueles que não querem ativar a câmera, e realmente, muitas vezes eu não quero também ativar, porque eu quero fazer outras coisas, não tenho que trabalhar, etc., enfim. Outros que querem ativar a câmera, eles têm que eles esquecem, fazem outra coisa, etc. Não sei exatamente do que é melhor, do que é pior, o ideal é fazer um pouquinho de cada um, que talvez seja a solução. Mas se ativar a câmera, a gente tem que efetivamente adotar alguns protocolos. E nessa questão de protocolos, aqui trazendo a formalização, hoje o que a gente tem? Existem já softwares no mercado, e aí uma recomendação minha, inclusive técnica, jurídica, da atualização de regulamentos, em algumas circunstâncias, contratos de trabalho, no poder público, aí, mediante atos administrativos, dessa formalização do que deve ser feito, do que não ser feito, não deve ser, do que pode, do que não pode, essa regulamentação formal, inclusive com sugestões de postura, e eu diria que a maioria das pessoas, elas querem isso, que é um guia, que é tudo muito novo, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, etc, etc. Gostei do fundo de tela, né, o fundo da bandeirinha da Escola da Magistratura do Tasso, aqui também da Renata, por isso que eu falei, olha, eu quero ter esse fundo aqui que eu tenho para as outras plataformas, né? A gente te manda depois, Renata. Combinado, olha. Tá tudo bem. Fizemos um contrato aqui agora, né, usando a plataforma Teams, às 10 horas e 36 minutos, com aproximadamente 59 testemunhas, né? Será que isso é um título executivo? Isso deixa para outro tema, né? Mas vamos lá, obrigado, Renata. Então, o que pode, o que não pode, isso é necessário, isso é importante, as pessoas querem ter isso, né? O que muda é a forma, né? É o instrumento que você vai fazer. Indo um pouquinho mais a fundo, então, usando esse exemplo que eu usei aqui do comportamento, existem hoje já no mercado, com uma utilização importante, alguns softwares que identificam se a pessoa está trabalhando ou não, entre aspas, tá? E aí a gente começa a trazer o tema aqui, proteção de dados, formalização, etc., algumas questões jurídicas bem interessantes. Então, esse software, por exemplo, vai identificar se a pessoa está olhando para o lado, se a pessoa está presente ou não, se a pessoa está com outras telas, e se passa alguém atrás dela, alguém da família, que não tem nada a ver com essa relação laboral ou formal do funcionário, do administrador público.
Como é que funciona esta questão? Como é que nós vamos endereçar isto, né? Então, aí, novamente, a gente traz toda uma situação de proteção e de esclarecimento para a pessoa que está ali. Então, eu vou estar educando ao mesmo tempo, formalizando também nesse momento e tentando prever tudo aquilo que está relacionado com aquela nova atividade. Esse, acho que seria o grande truque, a maior sugestão que eu posso dar para todos aqui. A Mari está dizendo aqui que o som não está legal. Renata, está chegando bem o meu som aí? Fernando, estão me ouvindo? Tudo ok por enquanto? Renata, estamos te ouvindo super bem. Na verdade, o que eu aconselharia para quem não está conseguindo ouvir muito bem é desligar a entrada de vídeo, porque isso, o problema, e isso é uma dos reflexos do home office, muitas vezes a gente ouve um servidor, um juiz falando o seguinte, olha, não está funcionando o sistema, está ruim aqui em casa, está caindo. A hora que a gente vai fazer a medição, o problema está lá na ponta. Então, às vezes, é um estrangulamento ou uma má prestação de serviço do fornecedor de quem está na ponta, nós, usuários aqui em casa. Tá? Então, uma dica aí a Marli é entrar naquele menuzinho aqui embaixo, 3 pontinhos, desabilitar a entrada de vídeo temporariamente, ver se melhora, tá? Mas se resolver, permanece assim, daí põe o vídeo em seguida. Renato. Eu estou aqui aproveitando, ó, eu recebi uma ligação aqui, já estou usando meu WhatsApp, dizendo que eu estou dando aula, aqui eu saio daqui a pouquinho e retorno aqui para uma ligação corporativa. A gente faz tudo aqui em tempo real, né? Mas, voltando nessa questão, então, da formalização dentro dessas novas ferramentas. Esse aqui é um exemplo só que eu estou dando, relacionado aí a essas questões que começam a beirar a proteção de dados. Então, a gente tem 2 pontos. A formalização em si e a tal da expectativa de privacidade, junto com a proteção dos dados em si. Então, até nesse exemplo que eu dei aqui, novamente, vocês vão ter o detalhamento dessas questões aqui amanhã, vocês têm o Bruno Bione, né? Depois você tem aqui na sexta-feira, mais para a pandemia, mas amanhã talvez vocês tenham isso aqui. Qual seria a base legal da LGPD? E aqui uma coisa que eu sempre faço, eu faço de conta que a LGPD já está em vigor. Importante fazer exercício, porque ela vai entrar mais cedo ou mais tarde, não tem jeito, e os princípios são muito bons e devem ser aplicáveis já de imediato para demonstração de diligência, de boa-fé, já previstos na LGPD também. Então, fazendo de conta que a LGPD ela já está em vigor, o que eu estaria, qual seria a minha base legal? Então, no caso do poder público, provavelmente a existência de uma norma regulamentadora. No caso da iniciativa privada, nós teríamos aí, talvez, a execução do contrato de trabalho, ou também uma base legal, dependendo da circunstância, ou talvez a necessidade do consentimento, e aí isso acontece, o consentimento, quando a gente tiver a inclusão de dados sensíveis. E aí a gente pode ter uma interpretação como sendo dado sensível a captura da imagem. A gente está aqui trabalhando com imagem, trabalhando com voz, etc. Biometria, isso pode ser interpretado, e aí a gente acaba puxando o consentimento. E o consentimento, ele tem uma valorização muito maior quando o dado é sensível. Podemos utilizar também a base legal na questão do dado sensível, podemos usar o exercício regular do direito também, não a execução do contrato, mas a coisa fica um pouquinho mais fechada. Então, só puxando um pouquinho aqui para a LGPD sem entrar na discussão de amanhã que vocês vão ter, mas na parte prática. A formalização, sem dúvida, tem que acontecer, não há dúvida. Dentro dessa formalização, eu falei em direitos, deveres e obrigações. Nós temos, do lado, por exemplo, de quem está disponibilizando estas plataformas, ou esta forma de trabalho, o chamado aí teletrabalho ou trabalho remoto. Aí nós temos o seguinte, a empresa, por exemplo, tem que fazer, o órgão tem que fazer o que for possível, né, de ser feito dentro dessas dificuldades, deste estado excepcional. A gente tem que sempre lembrar, né, que nós estamos num estado de emergência. Não é de sítio, mas é de emergência. Não vou citar calamidade é mais para questões fiscais, etc., de receita e tal. Mas o estado é excepcional. E o estado excepcional, ele flexibiliza, notadamente aí, nesse caso fortuito que a gente está vivendo hoje, né? Em algumas situações até a força maior, dependendo da interpretação. Mas o que for possível ser endereçado, tem que ser endereçado. Então, a empresa, por exemplo, adotar proteções. Então, vamos citar aqui, conexão remota usando o Virtual Private Network, a VPN. E a VPN, que nada mais é do que um software também, que vai embaralhar a sua conexão, mas essa conexão vai ser transferida para
este ente que tem este software, que faz esse embaralhamento, e você chega no seu destino. Então, se alguém interceptar no meio, não vai entender aquilo que você está falando, e você pode ter, dependendo do software que você usa, até uma proteção mais ponto a ponto também. Mas aí vai uma questão, aí mais para a Renata e para o Tasso também, discussão aí não está no nosso dia a dia, mas fica no radar de vocês, com relação à VPN. Quem é o dono da VPN? Eu faço essa pergunta aos alunos. Tá, vamos usar a VPN, esse software, que em tese recebe a minha conexão. Em tese ele pode ver o que eu estou fazendo. Então, o serviço dele é de proteção, mas nada impede que ele veja também. Se ele for ver, vai ser um descobrimento contratual, um crime, etc., e daí por diante. Mas eu tenho que levar isso em consideração. Então, em algumas circunstâncias, talvez seja até mais seguro, dependendo do que você vai fazer, não usar VPN. Mas aí estou falando da excepcionalidade e das ferramentas de mercado, de varejo. Tem ferramentas muito fechadinhas e servem para propósitos quando a informação é muito sigilosa e daí por diante. Fecho, né, essa questão da VPN que eu exemplifiquei aqui, a empresa dando segurança, que é como uma obrigação, dando educação, dando treinamento, esclarecendo novamente o que pode, o que não pode, acompanhando a evolução tecnológica, quando possível, atualizando os sistemas remotamente, fornecendo equipamentos, né? E aí a questão trabalhista, quem vai pagar o quê? Normalmente a empresa vai pagar isso, é lógico, é natural, isso está flexível hoje essa combinação pela CLT, mas é a empresa que, pela lógica, acaba pagando. Ah, conexão de casa, quem é que vai pagar, etc. Normalmente a conexão de casa quem paga é quem está em casa, que você usa a conexão para outras coisas também. Ah, mas eu tive que fazer um upgrade só para usar isso. Tá bom, mas você está usando para o resto? Você vai separar? Tem como separar? E aí vai do bom senso, enfim, do que você quer fazer também, uma diferença não é tão relevante na prática. Esses são alguns exemplos, né, desses ajustes todos. Então, falamos, para resumir, nessas obrigações na implementação de medidas de segurança, de software, de hardware, de comportamento, de educação, formalização desses contratos, acompanhamento do que está sendo feito. Não falei diretamente, mas está dentro daquela questão do trabalho em si, que é a carga horária, que muita gente aqui falou, e eu endosso totalmente, a questão do trabalho, do tempo de trabalho, etc. Você tem uma flexibilidade de um lado, você tem, às vezes, um descontrole de outro lado. Hoje, nós todos temos um fluxo de informações, de mensagens, aumentado, triplicado, quadruplicado, e muitas vezes a gente, naquele afã de não deixar acumular, acaba trabalhando mais também, até porque está em casa, parece que trabalha menos e acaba não trabalhando mais. Então, essa questão também de saúde, a questão desse regramento via tecnologia e via formalização, isso tem que ser sempre considerado. Qual o melhor custo-benefício? E aí eu vou mais na casuística, né? Eu não gosto muito de generalizar, porque depende do biorritmo, do jeito de cada um, já que estamos em home office, tem gente que vai poder e gosta de trabalhar à noite. Tem gente que gosta de madrugar como eu gosto, etc. E a gente vai adaptando, não diria que tem aí um cardápio fixo. O cardápio fixo isso tem que ser regulamentado, formalizado e ajustado, sempre buscando aí o melhor para todos. Muito bem, fecho esse ponto da formalização. Volto só um pouquinho aqui naquela questão das vulnerabilidades hoje, que estão, de fato, propiciando um maior número de invasões, um maior número de ataques. Como que isso está acontecendo? Por três motivos, assim, sintetizando, básicos. Primeiro, novamente, os criminosos também estão online. E o estar online hoje é necessário, portanto, ficar online hoje é algo muito importante. Se é algo muito importante, o que o criminoso ele pensa? Eu vou tentar invadir, vou tentar dominar aquele sistema, vou exigir uma extorsão em cima disso, porque cada vez mais não. Nesse momento, é muito mais importante ter esse acesso do que antigamente ou anterior à pandemia. Isso justifica esse maior interesse dos criminosos. Por outro lado, tem mais gente usando. Quando você tem mais volume sempre na tecnologia, você sempre gera uma sobrecarga maior, você gera necessidade de gerenciar essa sobrecarga, e muitas vezes você tem que deslocar a gente para gerenciar isso e acaba vulnerabilizando um pouquinho a segurança, e isso propicia também uma entrada mais fácil. Você tem as conexões, aí aquilo que a gente estava discutindo aqui, oriundas desses novos sistemas, dessas novas conexões diferenciadas e que decorrem de vários tipos diferentes de comportamentos de casa, de conexões, enfim, é tudo mais propício, você aumenta os canais dessa possibilidade de invasão. Então, é natural que você tenha isso. Quando a gente tem essa informação, a segurança da informação como um todo tem que ser valorizada. E aí eu chamo a atenção para o aspecto da diligência. E lembro da importância de não ser negligente. Então, se eu estou aqui colocando, está acontecendo tudo isso, né, todas essas circunstâncias,
E hoje há mais vulnerabilidade, né? Coitado do Tasso, da Renata, hoje que estão tendo uma sobrecarga em função disso, porque estão tendo que pensar mais nessas proteções. E eu vou ter que ser mais diligente e vou ter que pensar nisso, que inclusive decorre da própria LGPD. LGPD, na parte das sanções, quando há demonstração de que a entidade, a pessoa, inclusive o poder público, procurou fazer o que dava para fazer, tinha, né, a boa-fé, implementou, regulamentou, formalizou, treinou, etc. Mesmo assim aconteceu, a gente chama de estado da técnica, isso vai ser levado em consideração na aplicação da penalidade. Nem precisaria estar só na LGPD, o direito civil puxa isso, o administrativo também. Cada vez mais a boa-fé, ela alcança um espaço de valorização no direito de forma muito intensa, muito grande mesmo. E isso tem que ser, eu quero reforçar esse ponto, né? Você ser proativo e não esperar a coisa acontecer. Por isso que eu brinco e mudo a interpretação. Notem que eu não falei em proteção de dados, eu falei em desproteção de dados. Porque se o tema aqui é proteger, eu tenho que falar em saber como não proteger. Então, a gente parte do princípio que o dado é desprotegido para depois conseguir proteger melhor. A gente tem que inverter, isso é obrigatório. Falo muito isso em aula, é necessário. Inclusive, quem quiser depois se aprimorar, a gente tem uma pós-graduação na EBRAD, digital, 440 horas só sobre isso, advocacia em direito digital e proteção de dados, fica aqui também a recomendação de aprofundamento. E também algumas obras, com a participação, inclusive, aqui do Fernando, da Renata, etc. Muito bem, fechamos essa questão, home office em si, formalização, riscos, endereçamento, a importância da segurança da informação, etc. Faltou só uma coisinha, usando o LGPD também. A LGPD criou um cargo novo, isso decorre da própria lei, que é o cargo do encarregado de proteção de dados, né, que deriva do DPO europeu, do Data Protection, Data Privacy Officer para alguns. Este encarregado, e aí muita gente pergunta isso, Renato, quem é o tal do encarregado? O poder público também tem o encarregado. Não é uma pessoa, senão várias pessoas. O encarregado é sempre um time. Se tiver só uma pessoa para ser encarregado, não vai funcionar, não vai dar conta, não funciona. Eu posso ter isso na parte formal. Então, o encarregado desta pessoa que lidera este time de pessoas multidisciplinar. E pela lei brasileira hoje, até ulterior interpretação da autoridade nacional, também a pessoa jurídica pode exercer esse papel desta forma, neste formato. Então, é um time multidisciplinar, vai psicólogo, vai pessoal de relações públicas, de assessoria de imprensa, monitoramento de internet, segurança da informação, tecnologia da informação, compliance, dentre aqueles que têm que ter, e aí essa liderança é o que eu defendo, alguém que tenha conhecimentos jurídicos regulatórios, porque afinal estamos falando de uma lei e todas as suas interpretações que serão feitas de forma dinâmica pela NPD. E muita gente pergunta, Renato, e hoje, o que você acha? Hoje, se nós já tivéssemos LGPD em vigor, muito do que nós já estamos discutindo aqui, isso já teria sido interpretado e resolvido, não só pela NPD, mas pelos encarregados. Né? Se a LGPD já estivesse funcionando, já teríamos muitos encarregados, e qual seria o resultado final dessa conta? Muito menos vulnerabilidades. Muito menos. Muito menos. Então, e aí uma sociedade muito melhor, menos prejuízo, e daí por diante, etc. Fecho aqui o parênteses, encerro esse ponto aqui, né, porque são 10h50, já falei, além do que eu queria falar, enfim, etc. Agradeço aqui o comentário do Rodrigo também. Estão perguntando aqui, viu, tá, só a EPM não tem pós em direito digital? Acho que tem sim. Inclusive, eu tive a honra de ser convidado para ajudar o Fernando Tasso lá em 2011, uma pós que o Fernando coordenou, e coordena com tanta maestria, né? Mas agora tem uma duplinha aqui, ó, que é a nota 1000, essa dupla digital, aí DD, né? Dupla digital. Na verdade, para quem não sabe, o Renato é nosso parceiro histórico, né? Na verdade, o Renato coordenou juntamente comigo o primeiro curso de Direito Digital, né? Da IPM, e dali se sucederam outros 3. Quem é servidor do TJ, quem é juiz do TJ, pode acessar na nossa plataforma da IPM. As aulas estão lá. E tal tema é relevante que ele ainda tá bastante atual. O primeiro curso foi em 2012, salvo engano, né, Renato? Que nós fizemos, lá em 2011, se eu não estou enganado. Mas é engraçado como os temas, eles se entremeiam e eles se tornam atuais só com, vamos dizer assim, uma atualização, 2.0, né? Aliás, Renato, pegando esse teu gancho, né? Deixa eu já aproveitar e te fazer uma pergunta a respeito de como que você vê o direito digital
interagindo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Como que você vê que no futuro o direito digital será amanhã, vamos dizer, amanhã, depois de amanhã, nesse futuro próximo, diante da iminência da entrada em vigor da LGPD? Vou aproveitar a tua pergunta e amarrar aqui na pergunta da Eliana. Ó. Enquanto não tivermos a NPD, quem vai regularizar serão os juízes, então vou responder de trás para frente, tá? Eliana, pessoal, o judiciário sempre dará a última palavra quando o assunto for proteção de dados, sempre. E vai trabalhar muito, né? O judiciário, sem dúvida. E eu quero elogiar aqui, não só o Fernando, e a Renata também, enfim, mas o judiciário como um todo, e com base na minha experiência, né? Já estamos ficando com um pouquinho de experiência, né, Tasso? Eu já estou aqui com 25 anos só de pouco mais de atuação na área. O judiciário brasileiro ele se adapta muito bem. Ele interpreta de forma muito contextual a tecnologia. Claro que temos decisões que concordamos, etc., mas na maioria, a adaptação do judiciário brasileiro, em especial do TJ São Paulo, vai muito bem. Queria fazer esse registro, esse elogio, inclusive comparando com outras cortes internacionais. Quero dar uma testemunha aqui, estou acostumado, enfim, a participar de eventos no mundo inteiro, fica esse registro. Tive a surpresa de, por várias vezes, em vários eventos, de citarem precedentes jurisprudenciais nossos aqui, em especial, Tasso, aquele caso do cumprimento de ordens judiciais de pessoas jurídicas localizadas fora do território original da ordem. Isso começou aqui no Brasil e depois a Suprema Corte norte-americana referendou, e em um evento internacional, quando se discutia esse precedente da Suprema Corte norte-americana, eles fizeram questão de falar que o precedente era nosso. Depois veio o precedente norte-americano. Então, fica esse registro com muito orgulho aqui, como brasileiro que sou. E já, então, indo para a tua pergunta, direito digital LGPD, e vou falar um pouquinho do conflito, né, que a gente tem. O direito digital, a LGPD e o direito digital, eles vão se entrelaçar. E se entrelaçar em que sentido? Então, vamos usar 2 exemplos concretos legislativos. Vamos usar o Marco Civil da Internet, vamos usar a LGPD ao mesmo tempo. Para que serve o Marco Civil da Internet? Para aquilo que acontece com o uso da internet. Só que lá no artigo 7º do Marco Civil da Internet, também tem no 10, no 11, enfim, tem muita confusão dentro disso aí, né? Teve um editorial do Estadão aqui de uma semana atrás, falando de neutralidade de rede, falou na prática de neutralidade de conteúdo, que não é previsto no Marco Civil, ao invés de falar da rede da banda, que é a previsão técnica do Marco Civil. Porque técnica, muita confusão, enfim, acontece. Mas o Marco Civil, então, em tese, hoje é uma lei especial, e lá no artigo 7º, em especial também, né, em 2 incisos que eu não me lembro, nunca lembro, não sou muito bom de número de artigo, mas há a proteção de dados como um todo, inclusive com a necessidade do consentimento expresso, que não tem na LGPD. A sanção do Marco Civil é 10% de multa. A LGPD, a sanção máxima é 2% do faturamento de multa, ou 50 milhões de reais, o que for menor. E aí vem o debate, né? Como é que fica um, como é que fica outro, etc. E temos aqui essa questão, esse conflito, né, aparente de normas aqui, muito interessante. E as leis nos trazem essa interpretação. Leis não são perfeitas e nunca serão perfeitas, porque eu acho que a gente não vai ter substituição de leis por robôs, nem de juízes por robôs, nem de advogados por robôs. Isso é interpretação. Hoje nós temos, por exemplo, vamos usar, eu vou falar disso e vou fechar, viu, Tasso, com um exemplo concreto da minha segunda parte, e a gente mata isso. Mas dentro dessa questão há este conflito, tá, de Marco Civil versus LGPD. Uma lei especial de 2012, outra lei vai entrar em vigor ainda, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando entrar em vigor, qual que vai prevalecer? Qual das multas vai prevalecer? Aí foi o que o Tasso falou, mas direito digital versus LGPD. Direito digital envolve também a internet, notadamente internet. Marco Civil, internet. Proteção de dados. Não está escrito lá, Lei Geral de Proteção de Dados para a internet. Lei Geral de Proteção de Dados, que não é uma lei geral. É uma lei especial que trata só do assunto de proteção de dados. Mas está escrito geral. Tá, mas o Marco Civil é de internet. Na internet tem que ter o consentimento expresso. Aqui, no geral, LGPD não tem consentimento expresso. Mas tem um consentimento o quê? Inequívoco. E qual que fica? Daí vem aquele argumento. Mas a LGPD é mais abrangente que o Marco Civil. O Marco Civil, eu falei, tem um artigo, 2 incisos. Né? LGPD, nós temos mais de 60 artigos, se a gente somar tudo, dá mais de 300 como um todo, enfim, etc. Fora as interpretações da NPD, muito mais amplo, fechado, objetivo, profundo. Marco Civil não, superficial, apesar de ser especial. Ah, mas, Renato, LGPD, o legislador na LGPD alterou 2, 3 artigos do Marco Civil, não alterou esse. Pois é.
cometeu um equívoco, perdeu uma grande oportunidade, mas nos deu uma grande oportunidade de ter esse debate aqui agora. O que derroga o quê? Implícito, explícito aí. Vamos falar de revogação, etc. Olha, se ele quisesse, ele teria feito. Não, eu mudo. Não é se ele quisesse. Até acho que ele queria, acho que ele não entendeu. Então, avançando um pouquinho. E se não entendeu, fazendo essa interpretação, o especial vale em função do geral? Vale. Mas vale como? Uma coisa é você interpretar literalmente uma lei especial, outra coisa é você interpretar a hermenêutica como um todo, né? A gente fala teleológica, o contexto da especialidade. Então, nesse caso, a LGPD é muito mais especial que o Marco Civil, que aí deixa nesse ponto de ser especial e vira superficial, como algo geralzão, e realmente é. Então, a gente vai fazendo essa construção doutrinária para explicar na prática qual que vai prevalecer. Isso é muito gostoso de fazer, e isso explicando agora na segunda parte, que vamos usar aí a gestão da pandemia como um todo, né? Então, muita gente fala hoje, e dá para a gente juntar mais um diplomazinho em Lei Geral de Telecomunicações. Os dados que os governos estão usando para invadir a nossa privacidade, invadir os nossos celulares. Isso não é tudo ilegal? Eu digo, não. Primeiro, que não tem invasão de celular. Segundo, que se a gente partir da premissa que o uso desses dados é ilegal, o último a saber hoje é o governo. Primeiro a saber hoje, quem que é? São as aplicações. Nesse exemplo que a gente está usando na prática aqui, não é nem aplicação, a gente está falando de provedores de conexão, não são as aplicações. O provedor de conexão, empresas de telecomunicações, provedores de aplicação, serviços de internet, incluindo redes sociais, etc., Google, Facebook, tudo isso aí. O tratamento é distinto. Né? Então, falando de provedor de conexão, porque esses dados hoje que estão sendo usados são dados oriundos dos dados das estações radiobase. São essas torres que nos dão as ondas. Para a gente fazer duas coisas com essas ondas. A gente pode falar, a gente não está falando mais muito, né? E tem toda aquela outra questão do Supremo, enfim, mas não é o tema aqui. Mas dá um bom debate, viu, Fernando Tasso e Renata? Até eu tive a honra de estar em 2 audiências públicas no Supremo falando desses 2 assuntos, bloqueio de WhatsApp e direito de esquecimento. Fecho. Só estou dando aqui pimenta para eles botarem no currículo da IPM. Essa discussão hoje, então, envolve onda. Envolve onda, né, dados obtidos a partir, né, do uso das estações radiobase, das conexões. Isso é regulamentado por quem? Não é o Marco Civil. Isso aqui é Lei Geral de Telecomunicações, artigo 7.2, lá. E isso já foi, inclusive, interpretado pela autoridade responsável, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que já tem precedentes interpretativos. O 7.2 permite o compartilhamento desses dados, inclusive, lembrando que hoje não está em vigor a LGPD, e se estivesse em vigor a LGPD era mais fácil ainda. Mas, Renato, as leis de proteção de dados não são mais restritivas? São, mas são também contextuais, oportunas, né, e aplicáveis. Eu já respondo também, fazendo de conta que ela estivesse em vigor. Mas vamos lá, então, hoje é fácil. Hoje não tem problema nenhum. A lei já resolve, a agência já resolveu, e mais, se você for no mérito, você tem aqui mapas, alguns chamam mapas de calor, outros chamam de mapas de objetos, eu chamo hoje de dados abstratos oriundos das estações radiobase. E aqui na informática, quando a gente fala em dado não é nada. Eu acho que está errado você falar em proteção de dados pessoais. O certo mesmo seria falar em proteção de informações pessoais, porque na informática o dado é 0 e 1. Né? Cada 8 0 e 1 a gente tem um byte, né, Renata? E depois disso, a partir do processamento desses dados, que era o termo que a gente usava antigamente, é que a gente já geramos as informações, as vinculações com pessoas físicas, etc., daí por diante. Mas seja como for, o dado hoje, esses dados hoje, são dados abstratos, né? Não identificam, são como se fossem dados anonimizados, não tem relevância. Mas o governo, assim, é o último a receber e tem a obrigação de receber, obrigação legal, é a lei do coronavírus. Falaram, você, governo, você tem que gerir isso aqui da melhor forma possível. E a própria lei do coronavírus fala na possibilidade e necessidade do uso desses dados, e fala também da proteção à privacidade e intimidade das pessoas, que nesse exemplo factual hoje já está fechado. Não tem segredo, não tem como, né? É algo que você não identifica, é uma obrigação. Então, o governo está fazendo o que tem que fazer, e que bom que está tentando fazer o que tem que fazer. Aí vem aquela questão, a gente tem outros exemplos agora, partindo para o segundo ponto, questão daquela empresa in loco, que é público isso, esses debates, etc. Até convidei o presidente in loco para uma live, vamos ver se vai dar certo. In loco já é um outro tipo, já são dados
também de aplicações. Aí são dados que estão, por serem de aplicações, hoje sob, né, a égide do Marco Civil da Internet. Que lá no artigo 15, e quais são esses dados que o Marco Civil trata? O Marco Civil trata de dados genéricos e não trata, só fala, remete a outras leis, e trata de dados, né, de conexão, trata de conteúdo. Até o Supremo, na minha visão aqui, alguns ministros aqui, quando falaram de criptografia, não endereçaram um ponto mais específico do conteúdo, mas só um parênteses. O que o Marco Civil, então, traz disso? IP, conexão do IP, da data e hora, só podem ser fornecidos com ordem judicial. Isso em geral. A gente for lá no 11, está lá escrito que as autoridades, no 11 ou no 10, que as autoridades administrativas podem ter acesso a cadastros sem ordem judicial. IP, data e hora, o que são cadastros? São dados que são parecidos com cadastros? Ou são informações? Ou são dados pessoais? Só estou aproveitando aqui, e aqui eu vou falar uma coisa que eu vou contra toda a doutrina e uma parte da jurisprudência. Eu entendo que o IP, data e hora, o IP por si só não deveria ser tão protegido assim. Porque o IP, na primeira conexão, ele vai apontar para uma conexão, para uma empresa de telecom, na sua grande maioria das vezes. A conexão, sim, deveria ser mais protegida. Pasmem, curiosamente, só contando aqui uma curiosidade, quando do Marco Civil da Internet, o Marco Civil não previa, na última versão, a guarda de IP, data e hora. Ou seja, a gente chegaria num ponto que não daria para descobrir nenhum criminoso na internet, porque não haveria obrigação de guarda para você chegar na conexão. Aqui é só um parênteses. Outro dia também a gente fala disso, né, Fernanda, Renata? Enfim. Mas, nesse exemplo que eu estou dando, que leva a essa segunda possibilidade, quando a gente, né, vai usar IP, data e hora, saindo da telecom, em tese, será que seria necessário uma ordem judicial para o Estado usar isso? Ou lá nas autoridades administrativas dá para a gente considerar IP, data e hora cadastro e deixar só para a esfera privada a necessidade de ordem judicial, né? O STJ entende que não. O Supremo está tendendo a entender que não, que talvez seja necessária a ordem judicial. Aí eu pergunto para vocês, mas para fazer essa gestão, ou seja, da localização desses equipamentos aí, eu vou precisar de IP, data e hora? É isso que eu vou querer se eu fosse o governo? Eu falei, não, eu não quero IP, data e hora. Eu quero só saber onde estão esses locamentos, para saber onde tem mais gente nesse momento. É só isso. Bom, então você quer dados de geolocalização? É isso. Tá, segundo o Marco Civil, dados de geolocalização exigem ordem judicial? O Marco Civil não fala. Não fala desse tipo de dado. Aí a gente volta para a LGPD. A gente volta para a prerrogativa do poder público. A gente começa a interpretar. É muito legal fazer essa interpretação. Poder público, dentro da finalidade pública, nesse caso, atender uma lei do coronavírus para, né, fazer essa gestão, e daqui a pouco eu dou um tiro de misericórdia aqui, não poderia, teria que ter ordem judicial para isso? Eu acho que não. Mas se tem tanta dúvida, acho que não teria nenhum juiz que não daria essa ordem judicial, até porque, se a gente contextualizar bem, olha, as aplicações já têm isso. Agora, eu sou o Estado, o governo, eu que deveria ter, não tenho. Então, você dá uma ordem judicial para mim, não dá para os outros? Enfim, só contextualizando, porque na tecnologia acontece isso, eu não estou criticando, não. Só contextualizando no mundo inteiro, porque é difícil você contextualizar. Por isso que eu falo, a gente tem que ter juízes. Eu elogiei o judiciário como todo, mas se tivéssemos juízes digitais, como o Renato, como o Tasso, para julgar só essas coisas, estaria ótimo. É a mesma coisa parlamentar.